Então, olá, eu sou Marcelo Estevam, atualmente pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, também presidente da editora IFPR, mas nesse podcast como candidato a reitor. Agradeço a presença de vocês três, passo para você se apresentar, Aline. Olá, meu nome é Aline Alves, eu sou do campus de União da Vitória, do IFPR, e eu curso Meio Ambiente. Legal. Olá, eu sou Fernanda Dias, também de União da Vitória, do Instituto e também curso Meio Ambiente, mesma sala. Tá bom. Olá, eu sou a Patrícia Daniela Maciel, sou pedagoga do IFPR desde 2015 e hoje eu sou diretora de ensino, trabalho na Pró-Reitoria de Ensino desde 2008. Ok. Eu acredito que é uma grande oportunidade nossa, da gente conversar um pouco e eu, como candidato, entender um pouco mais da questão da mulher, da questão da estudante, da questão da servidora dentro do IFPR. Então, se a gente puder começar essa conversa mais com nessa área, o que seria importante olhar, o que seria importante eu prever, caso eleito, para questões de inclusão, questões de dificuldade ou alguma questão que vocês queiram colocar para mim. Quem quer começar? Começo. Então, vou começar um pouquinho antes das meninas, levantando alguns assuntos, que eles são basicamente temáticas que a gente convive no dia a dia, discute, principalmente entre nós mulheres. Como servidora, então, e eu acho que como uma proposta, de implementação necessária e urgente, nós temos uma necessidade de uma política de equidade. Então, como nós bem sabemos, em nosso país, há poucas mulheres em cargos de gestão, há diferenças salariais, em alguns tipos de trabalhos que são realizados por mulheres, que não é o caso do IFPR, porque nós somos concursados, mas nós dependemos de uma representatividade maior de mulheres, tanto em cargos de direções, como uma necessidade de um fortalecimento das mulheres na fala pública. Então, a gente vem de uma educação em que há um espaço que é considerado praticamente como público para os homens e de um espaço privado para as mulheres. Então, há muitos anos, na história das mulheres, nós temos que desconstruir este caminho e reconstruir um caminho em que a voz pública das mulheres, em que as demandas nossas, como servidoras, como estudantes, como mulheres, elas precisam ser discutidas. Para isso, nós precisamos ter uma política de equidade, nós precisamos ter garantido o nosso espaço de voz, o nosso espaço de demandas específicas. E uma delas que eu tenho me questionado bastante é o enfrentamento ao assédio sexual e moral, principalmente ao assédio sexual. Então, nós convivemos em situações, há muitas mulheres, inclusive dentro do IFPR, mas isso não é uma questão específica do IFPR, a gente sabe que dos outros institutos, das outras escolas, em que a gente precisa desenvolver uma ação que é pedagógica, no sentido de discutir temáticas relacionadas a gênero, a questões de sexualidade, para que a gente tenha um ambiente seguro, saudável, e que a gente possa discutir as nossas questões enquanto mulheres, mas também uma segurança de que quando nós faremos denúncias, nós seremos acolhidas, que nós seremos respeitadas e que a gente precisa ter uma comunicação desse fluxo muito clara. Então, essa política, ela é uma política urgente, ela é uma política necessária e nós temos certeza, Marcelo, que nós temos que construir isso de uma forma em que a gente não separe homens e mulheres, mas que a gente possa fazer uma discussão numa perspectiva feminista. Isso está para além das mulheres, isso está para uma construção de um mundo antimachista. E antirracista, que isso, a gente sabe que envolve outras questões que são também que acabam se fortalecendo muitos preconceitos e discriminações também em relação às mulheres, ao racismo e outras questões. Então, é esse enfrentamento. Eu gostaria muito de estar numa instituição que a gente fizesse esse enfrentamento e que a gente tivesse a segurança de gestores que estão preocupados,
que estão se movimentando, buscando soluções e que estão juntos. Né? Eu acho que esse trabalho ele precisa ser fortalecido, então eu gostaria muito de ver na nossa instituição como mulher essa política sendo construída coletivamente e essa política sendo implementada para que a gente possa ter o nosso instituto como um lugar de segurança e como um lugar de referência para a sociedade. Porque é isso que a gente quer, né? Formar cidadãos e cidadãs com essas referências que têm os direitos humanos, que têm o respeito como princípios de vida. E eu entendo que o Instituto é esse lugar para essa construção. Então, eu conversando com as meninas antes, a gente falava sobre essa questão de falar, né, de se sentir bem falando em público. Não é algo tão simples para nós. E isso precisa ser construído. Então, né, ações pedagógicas, núcleos, programas, políticas, projetos de ensino, projetos de extensão, que tenham a mulher como enfoque, né, e editais, orçamentos, inclusive, eles são necessários para que isso aconteça. Então, eu deixo como sugestão, como uma servidora, como pedagoga, que também ouviu muitas histórias de estudantes. Né? E essas histórias eu trago comigo e quero dividir, né, no sentido de ajudar nessa política, nessa construção. É isso. Muito obrigado, Patrícia. E Aline e Fernanda, vocês têm a visão disso no campus? Eu sei que são situações complexas, né? E agradeço, né, a coragem de terem vindo, mas é importantíssimo a gente abordar esses pontos, né? Veja, eu como homem, eu não consigo saber o que está acontecendo, não consigo sentir o que vocês sentem, mas tem que ter a sensibilidade, enquanto gestor, tomar providências para que isso não aconteça mais. Mas existem outros fatores, né? Outras questões que vocês são estudantes, né? E o dia a dia de vocês deve ter outros desafios, né? Sim, até algumas questões que a gente estava discutindo aqui a necessidade de a gente conseguir entender algumas coisas que são parte da trajetória feminina, que é ter que lidar com, às vezes, a maternidade, gravidez ou coisas desse tipo que acabam atrasando o teu ensino ou não te deixando se dedicar 100% a isso, porque você sabe que não vai ser muito bem acolhida muitas vezes, porque posso falar pelas pessoas que eu conheço que passaram por esse problema, que é um pouco difícil de você lidar e saber o que fazer nessa situação, saber como que você vai voltar para a escola, saber como você vai fazer, porque é muito médico e coisas desse tipo que acabam te distanciando do ensino. E para não criar uma desistência do estudo, porque a gente sabe que você desiste e acaba abandonando toda a tua vida por um problema que podia ter sido acolhido e resolvido. Obrigado. Bom, eu acho que algo que a gente deveria tocar muito no assunto é da saúde feminina dentro dos colégios, porque o problema de muitos adolescentes de hoje em dia é não conseguir normatizar uma mulher. Ver um absorvente já vê um problema. Meu Deus, olha que legal um absorvente. Uma falta de maturidade enorme com isso. Uma falta de maturidade enorme com gravidez. Ai, fica julgando como se não fosse algo normal. E a gente tem que ver isso. Por exemplo, um exemplo, né, do nosso campus que a gente tentou, né, adotar aquela política de colocar absorventes dentro do banheiro e as meninas indo repor. E a gente colocou nos banheiros masculinos também. Uhum. E deu um problema enorme. Tanto também pela questão de pessoas trans e tal, a ideia era que todo mundo tivesse esse acesso, ou até tivesse acesso a conseguir pegar e levar para sua família, porque a gente não entende a realidade. E realmente foi um problema, foi difícil, porque a gente não tem essa conscientização geral, e seria legal explicar primeiramente os processos, os problemas, deixar todo mundo ciente de que é uma realidade, é biologia, sabe? É biológico, é do nosso corpo, não tem simplesmente como a gente ignorar essas questões, mas também não tem como conseguir efetuar um projeto sem antes ter a conscientização dos próprios alunos e de toda a comunidade em geral para conseguir fazer com que isso se concretize. Porque a gente precisa da maturidade, precisa do entendimento para conseguir efetuar algumas coisas.
Nesse projeto em específico, eram itens que eram itens comuns, tanto no banheiro masculino quanto no banheiro feminino. Era esse o projeto. Isso. E aí causou uma estranheza. Algumas brincadeiras de mau gosto, coisas desse tipo que não foram muito legais por justamente essa falta de conhecimento, de entendimento, de você conseguir entender que é uma questão básica de biologia, que você precisa entender que isso acontece, que algumas mulheres vão precisar disso, que alguns meninos trans também, ou independente de qualquer coisa, vão precisar desse material que tá lá disponibilizado, mas as pessoas não entendem. Para muitos garotos, principalmente, que foi o problema, era motivo de chacota, de brincadeirinha, porque eles não entendiam que aquilo era um material de higiene, mas sim como objeto pra poder tirar sarro, pra fazer piadinha ou coisa desse tipo, sabe? Então não foi respeitado, a gente teve até bastante perda dos materiais pela parte do antigo Grêmio que começou o projeto, no caso. Que é o ponto que você colocou, Fernanda, que é a normatização da mulher, é isso? Porque é um problema enorme isso, mas algo que foi difícil porque quando entra os calouros no IF, porque é totalmente diferente o IF de um colégio normal. Você entra e você... É algo totalmente diferente. Até teve um relato do nosso amigo da sala aqui, né, ele, do interior. Quando ele chegou lá, ele viu a Aline. Ele nunca tinha visto alguém cheio de piercing, então ele achou aquilo incrível, assustador. E quando você entra num colégio que tem uns princípios, algo totalmente diferente, é muito difícil você se acostumar. Mas tem aquela falta de respeito, que a gente também não acha muito certo. Em vez de reagirem com tipo, nossa, eu vou tentar aprender, eu vou tentar ver, eu vou tentar entender, como a mesma Aline disse. Não é assim que funcionava lá fora. Eu vou tentar mudar aqui dentro. É um problema que a gente tem também enfrentado, porque a mulher é o principal, né? Garotos não tem tanto problema com isso, por exemplo, com roupas e com coisas do tipo, mas a gente sofre um pouquinho com isso. É que é uma mudança completa de mentalidade, de você sair de algumas vezes alguns colégios públicos que são bem rígidos, tanto quanto vestimenta, com qualquer mínima expressão, para ser bem sincera, para ir para o Instituto Federal e, pelo menos o nosso campus, se deparar com outra realidade, de uma certa independência maior dos alunos ali dentro. E é legal na prática, mas a gente precisa mudar algumas coisas, porque realmente gera algum tipo de estranheza que não vai mudar tão simplesmente se a gente não começar a explicar alguns desses temas. Principalmente nessa parte da mulher, porque a gente é um objeto de ataque ambulante. A gente tá ali para ser julgado, basicamente, 100% do nosso tempo. E é legal ter uma certa explicação, um estudo maior dessa parte, talvez alguma espécie de palestra ou coisa desse tipo, para tentar explicar, porque você sai de uma mentalidade completamente retrógrada para um lugar mais livre. Você não tem como mudar a mentalidade de alguém que passou a vida inteira morando no interior, como é o nosso caso, porque o nosso campus acolhe muitas pessoas de cidades em volta, assim, da noite pro dia. É legal explicar tudo para que as pessoas consigam mudar esse pensamento que já é internalizado. Entendi. É como se o IF fosse mais inclusivo que o outro campus, mas a dificuldade desses estudantes, provavelmente homens, né, de entender isso. Né, que acho que perpassa muito pelo que você colocou, né, Patrícia? A parte pedagógica, né, que é o nosso foco, né, por ser uma instituição de educação. Inclusive. Né? Eu fiquei né, refletindo nas falas de vocês. Primeiro, dizer que bom estar com estudantes e com essa capacidade de diálogo e de discussão, né? É isso. A gente tem historicamente, né, uma educação muito moralista, em que o diferente é o estranho. Então, desconstruir o diferente como estranho é dizer que o diferente ele é um modo de viver possível. E ele precisa ser garantido. Então, essas construções, elas se dão muito exatamente nesse período da adolescência, da juventude, que é um período em que nós atuamos como servidores, né, e com os estudantes. Muitos estão com 15, 16, 17, 18, entrando para a instituição. É um período em que
nós estamos, nesse período, a gente está se conhecendo, né? Está se reafirmando sobre diferentes perspectivas. Entre elas, né, perspectivas como mulheres ou como homens, tendo aí várias possibilidades de ser. Potencializar essas questões, mostrar o quanto é possível, amadurecer a partir desses debates, isso que é importante ser feito nos campi. Os coletivos feministas, eu vejo que são super importantes, porque eles têm colocado essas demandas e essas questões como gravidez na adolescência, a necessidade de uma creche para as mães que querem estudar. Esses espaços são reivindicados, né? Eles fazem parte de uma luta feminina que muitos coletivos eles conseguem dar voz a essas questões. Individualmente fica difícil, mas quando nós estamos em coletivos, isso essas questões ganham força. Um banheiro, né? Discussão do banheiro para quem é trans, qual é o banheiro? Né? É onde a identidade, ou pela qual a identidade de cada um ele se identifica. Então, quando nós discutimos essas questões por grupos, por coletivos, para que a gente possa ganhar força. Então, uma educação que ela está alinhada com os movimentos sociais, com os grupos sociais minoritários, ela é esta educação onde essas outras demandas, essas possibilidades, elas começam a se tornar temáticas importantes para a educação. Então, eu vejo, meninas, o quanto, né, nós precisamos trabalhar e a gestão precisa ter atenção aos coletivos, aos núcleos, aos movimentos sociais. À medida que a gente faz isso, nós garantimos que esse espaço seja construído. Então, é super importante, né, todas essas questões que vocês trouxeram. E aí eu gostaria que vocês também pudessem comentar um pouquinho as suas questões nos currículos, nos cursos. Como que nós, mulheres, somos, né, vistas em decorrência de algumas atitudes quanto a nós, né? Será que a nossa capacidade tem sido valorizada e qualificada? Ou se a gente ainda precisa fazer essa luta? Então, acho que esse é um ponto, se vocês também puderem falar um pouquinho, importante para a gente pensar em currículos mais acolhedores e numa educação também mais inclusiva. Dá para imaginar que a gente já é tratada regularmente em diferentes espaços como estar abaixo do resto das pessoas, normalmente. Como uma minoria, ou como um bom amigo já me falou, uma frase que eu uso pra tudo, maiorias minorizadas, porque a gente não é uma minoria dentro daquele espaço. A gente é uma maioria sendo minorizada, sendo rebaixada, sendo descartada qualquer tentativa nossa dentro daquele espaço, qualquer realização, para dar espaço para outros homens, garotos que tenham uma realização talvez não tão nobre, mas por questão de gênero acabam se sobressaindo. Bom, acho que é exatamente isso que a Aline falou. Eu concordo plenamente com o que ela falou. Bom, uma coisa que eu poderia incluir mais na educação é na parte de esporte. Esporte feminino é uma coisa que pega muito, porque o que tem de esporte no masculino, o que a gente tem é futsal, tem vôlei. No nosso IF não tem basquete, se eu não me engano. Não, e as meninas, elas sempre vão pro vôlei. O futsal também forma um time, mas não é muito aquele time porque não tem um treino, não tem uma preparação. Uma coisa que tem, nosso colégio tem uma sala de educação física, mas tem muito na nossa cidade a competição de luta. E eu sou amadora de luta, eu amo luta, e eu conheço muitas pessoas dentro do IF que lutam. E tem aqueles jogos fora, sabe? Aqueles joguinhos fora, entre colégio, só que o IF não participa disso. Eles não criam a sua equipe para ir para esses negócios, tanto feminino quanto masculino. E principalmente feminino, porque mesmo assim não é muito agradável ver uma mulher lutando. Principalmente uma estudante lutando. E nessa parte de esporte, acho que a gente tinha que ir bastante a fundo. Porque até agora eu não vi um time de qualquer outro esporte, qualquer um feminino mesmo lá dentro. Não tem um núcleo de esportes. Não está formado, e se está formado, eu não vi ele até agora. Então a gente tinha que focar no núcleo feminino, tanto no feminino quanto no masculino, quanto no misto. Porque também, né,
O que eu entendi é que vocês colocam que tanto no processo de ensino-aprendizagem vocês não se sentem tratadas da mesma forma que os estudantes homens. E agora na questão do esporte também. Tem esportes que são classificados como masculinos e não há um incentivo para se formar equipes femininas. Seria essa a questão. Não é um incentivo para na verdade, um grupo de esportes, uma equipe de esportes, não tem um. Só aparece naqueles jocopes, naqueles joguinhos em que, vai ter o jogo, quem quer, forma o time. Não tem um Entendi. treinamento, sabe? Não tem uma equipe. Tem os projetos de luta que tem fora do horário, do horário masculino, do horário do colégio, mas é aquilo que é para a comunidade também, né? Não é para os alunos do campus. Então é isto. São muitas reivindicações, né? Acho que são importantes. Essa necessidade desse pertencimento, que eu acho que é uma coisa importante, assim, de se sentir parte e ser reconhecida pela sua capacidade. Então, acho que isso é um ponto importante a ser pensado, né? A partir dos currículos, dos componentes, dos cursos, principalmente na educação profissional e tecnológica. E é isso, eu acho que são ações para que a gente possa incentivar a participação das meninas em jogos, em tudo o que for possível. Então, nós precisamos realmente de incentivo, isso quer dizer reserva de vagas, isso quer dizer orçamento, isso quer dizer, né, ações mesmo para que a gente possa chegar a esse nível de equidade que a gente deseja. Acho que esse é nosso grande pedido aqui. Eu vejo assim, quando você coloca política de equidade, eu acho que eu tenho uma garantia maior de que as mulheres se sintam representadas e consigam levar as demandas para as mulheres que estão na alta gestão e conseguem dar fluidez para isso, né? Para todas as ações que foram colocadas, desde segurança da denúncia, que é um fluxo administrativo, né? Então, quando se denuncia uma situação de assédio, é um fluxo meramente administrativo. A gente precisa olhar para a vítima, né? O que vai se fazer com a vítima? Qual é o acolhimento que a instituição vai dar? E é multiprofissional. Ele tem que ser multiprofissional. Até para explicar que o administrativo não encerra, não é só isso, né? Ele é importantíssimo internamente, mas existem outras ações e outros fluxos, né? E por isso que a gente vê que uma situação, um caso de assédio, tem que ser acompanhado, sim, administrativo, mas não só isso. Por um grupo multiprofissional, né? Com assistente social, com psicólogo, jurídico, né? O fluxo administrativo não é o suficiente. Existem outras ações que precisam se fazer. Além, lógico, do que você coloca, né? Do pedagógico, da informação, da gente sempre estar trabalhando isso. São pontos que vocês colocam aqui que eu não conhecia, desconhecia, né? Óbvio que a gente tem que avançar muito mais nisso, né? E agradeço por vocês terem colocado e eu me coloco muito à disposição para a gente continuar debatendo isso. E ser eleito também, né? Para a gente continuar trabalhando isso.